interdisciplinares. Sejam bem-vindos ao Simpósio Nacional de Estudos Linguísticos e Literários, SINEL, edição de 2024. Puxirum de Conhecimentos, Percursos Interdisciplinares. Este evento realizado nos dias 5, 6 e 7 de junho de 2024, no auditório Professor Feliciano Cândido Parente e também em salas do Centro de Estudos Superiores de Tefé, CERT-UEA, com transmissão online via Deutsche Play e, neste momento, ao vivo pelo portal Tefé News, no Facebook e no YouTube. Celebra a união de diversas disciplinas das humanidades. Tem o foco em linguística e literatura. Inspirado na expressão tupi-guarani Puxirum, o SINEL promove interdisciplinaridade, permitindo o diálogo entre antropologia, história, geografia, artes, pedagogia, filosofia e meio ambiente, sob os auspícios da sua Universidade do Estado do Amazonas, no coração da Amazônia. A nossa região, que valoriza os saberes ancestrais, será palco dessas reflexões sobre a interação de conhecimentos, experiências docentes, tecnologia e fortalecimento, como também a preservação ambiental, especialmente em tempos de queimadas severas no norte do país. Os eixos temáticos do SINEL nesta edição abrangem a interação da linguística e da literatura com outras áreas das humanidades. Isso promove também um espaço de troca e aprendizado para docentes e discentes do município e também do estado do Amazonas, fortalecendo a formação acadêmica e também pedagógica. Os objetivos específicos incluem a reflexão sobre a interdisciplinaridade e a discussão sobre a realidade amazônica, a promoção de atividades integrando pesquisa, ensino e extensão e a oferta de um vasto conhecimento para docentes do ensino básico e também superior. A comissão organizadora e o comitê científico, compostos por destacados professores e pesquisadores, trabalharam arduamente para garantir o sucesso deste evento. Que o SINEL de 2024 seja um marco na promoção de diálogos interdisciplinares e na valorização dos saberes amazônicos. Desejamos a todos um evento enriquecedor e também inspirador. Uma salva de palmas a todos vocês. Neste momento, recebam com aplausos a composição da mesa de honra, o diretor do Centro de Estudos Superiores de Tefé da Universidade do Estado do Amazonas, professor doutor Iomarley Holanda. Convidamos também o coordenador do Colegiado de Letras e um dos organizadores deste evento, professor mestre Manuel Domingos. Nós pedimos encarecidamente que o pessoal que está lá atrás, por questão de visualização e até mesmo para o registro, pedimos que venham mais aqui à frente. Temos os assentos aqui, as cadeiras aqui estão livres também aqui à frente, tá bom? Sejam bem-vindos ao nosso SINEL. Também convidamos a professora doutora Denise Vaz para participar também da mesa de honra neste evento. Professora doutora Denise, que é da Federal de Juiz de Fora e está no SINEL nesta edição de 2024.
E, senhoras e senhores, convidamos também o professor doutor Hernani Terra. Queremos agradecer a presença dos coordenadores, dos demais colegiados do Centro de Estudos Superiores de Tefé, CEST, também as nossas autoridades convidadas, os nossos professores do colegiado de letras e demais colegiados, assim como os nossos professores, docentes da educação básica do município, discentes também desses colegiados. Neste momento teremos um momento cívico, o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino do município de Tefé. Pedimos que aqueles que puderem se coloquem em pé em atitude de reverência. Ok. E a professora doutora Monica Dias de Araújo já se encontra? Professora, seja bem-vinda também para esse momento especial, uma salva de palmas. Perdão, professora. Muito bem, agora sim, teremos o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino do município de Tefé. Dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, quadro do colosso. E teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol és gente, pátria amada, Brasil. Mas serves da justiça clava forte, terás que o fim do teu não foge
agora teremos o hino do município de Tefé. Aos apelos da voz do passado, nossas almas erguidas de pé, vem cantar-te num preto sagrado, ó cidade gentil de Tefé. Tua história de lutas ingentes foi um facho de vivo clarão, a brilhar sobre as matas virentes deste vasto e formoso rincão. Do Amazonas comuna altaneira, és princesa do rio Solimões. Salve, salve, Tefé sobranceira, tens os nossos fiéis corações. Sobranceiro, teu lago formoso, entre as praias e matas em flor, tu plantaste um padrão glorioso de progresso, de fé e de labor. O teu povo de grande nobreza é leal, tem altiva serviço, sob o manto de Santa Teresa, vive honrado, contente, feliz. O Amazonas comuna altaneira, és princesa do rio Solimões. Salve, salve, Tefé sobranceira, tens os nossos fiéis corações. Muito bem, podeis se assentar. Obrigado. Neste momento, anunciamos o pronunciamento das nossas autoridades. Convidamos o diretor do Centro de Estudos Superiores de Tefé, da Universidade do Estado do Amazonas, professor doutor Marley Holanda, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todas e a todos. Em nome da professora doutora Monica Dias de Araújo, nossa coordenadora de qualidade, e aos colegas e convidados aqui da mesa, eu saúdo a todos. Uma saudação especial também a todos os colegas do curso de Letras e dos outros cursos que se encontram neste momento aqui no auditório, e especialmente todos os estudantes, tá? Nos últimos tempos, o nosso Centro de Estudos Superiores de Tefé tem sido marcado por grandes eventos, com convidados assim mais do que especiais. E este é mais um deles, mais um dos grandes eventos que o nosso centro nos últimos meses tem realizado, com convidados assim muitíssimo especiais, no sentido de trazer grandes colaborações para os nossos estudantes, para todos nós. E então eu desejo, em nome do coordenador do curso, professor Manuel Domingos, e todos os estudantes do curso de Letras, um ótimo evento, que o Cinel represente assim, um marco, no nosso centro, no sentido de tecer esses diálogos, como foi falado aqui inicialmente pelo apresentador do evento, diálogos interdisciplinares, inclusive com a participação de outros cursos, e eu destaco aqui os cursos de pós-graduação, o PPGED e o PPGIC. Amanhã, inclusive, nós estaremos aqui numa mesa redonda, eu como coordenador do mestrado e os estudantes do mestrado em Ciências Humanas, do programa de pós-graduação em Ciências Humanas, fazendo uma discussão entre ciência e arte. Então, esse é só um dos exemplos do quanto este evento vai possibilitar essa dialogação entre diferentes campos do conhecimento.
E nós desejamos, enquanto diretor do centro, mas também enquanto coordenador do PPGIC, um evento exitoso. Estaremos aqui, na medida do possível, em diversas atividades para participar, para contribuir. Tá? E parabenizo muito a organização do evento, porque eu sei que não é fácil organizar um evento, possibilitar uma logística que consiga trazer convidados assim tão especiais, conferencistas tão especiais para participar aqui conosco, né? E mesmo assim o curso se empenhou, o coordenador se empenhou, e aqui estamos nós nessa abertura oficial do evento, mas eu sei que já tivemos atividades remotas antes, né? Então, fica o meu desejo de um ótimo evento e os meus parabéns a todos e a todas pela realização deste primeiro CINEL no Centro de Estudos Superiores de Tefé. Muito obrigado. Obrigado, professor Iô Marley. Também anunciamos o pronunciamento da professora doutora Mônica Dias de Araújo, coordenadora de qualidade do CERT. Boa noite. Tá fraco, gente. Boa noite. Ah, agora sim, está aparecendo os acadêmicos e acadêmicas do curso de letras. São bem animados, né? Como é que a professora Rita chamaria? Turma do barulho. Gente, é um prazer enorme estar aqui participando da abertura do primeiro CINEL, Simpósio Nacional de Estudos Linguísticos e Literários, do curso de letras, colegiado que tenho o privilégio de fazer parte. E quero aqui parabenizar os organizadores, né, todos os professores do colegiado, professora Jussara, professora Rosiane, professora Terezinha, professora Núbia, professora Rosiane, e de modo especial o professor Kennedy e o professor Manuel Domingos, por ter investido assim e apostado na qualidade. Hoje de manhã nós já tivemos programação com salas virtuais, à tarde e agora com essa abertura presencial, e continua amanhã, continua depois de amanhã até sexta-feira. E eu desejo um ótimo evento para vocês que estão aqui, tanto os acadêmicos e acadêmicas do curso de letras e também dos demais cursos, colegas, professores e professoras de todos os cursos que estão aqui, professores, colegas da rede. Em nome da professora Débora, que está ali, eu quero desejar boas-vindas, pessoas da rede que estão aqui, da rede municipal, da rede estadual. E quero agradecer também a presença dos nossos palestrantes, convidados que estão presentes aqui na mesa. Agradecer ao diretor, o nosso colaborador que sempre está aqui presente, é egresso do curso de letras, o Augusto. Toda a equipe que está trabalhando aí na organização, né, com essas blusas lindas que ficaram as camisas. Eu tive que diminuir a minha, por isso eu estou sem ela aqui agora. Mas ficaram lindas as camisetas. Aliás, todo o logo e tudo que foi pensado com muito carinho, né, professor Kennedy? E está aí o resultado, um resultado lindo, e vai ser um evento lindo. E eu vou lembrar Carlos Drago aqui neste momento, que ele diz que o maior bem que se estabelece nas relações sociais hoje é o conhecimento. Aí ele lembra a história de Sansão. Né? O Sansão, naquela época histórica, era o todo-poderoso porque ele tinha força. Aí depois o tempo foi passando, né? A história foi mudando e o todo-poderoso passou a ser quem tem o dinheiro. Né? Aí ele dá um exemplo, a força com o tempo. Você usa, com o tempo ela acaba. O dinheiro, da mesma forma. Você usa, com o tempo ele acaba se você usar de forma desordenada. Mas o conhecimento, quanto mais você usa, mais ele aumenta. Quanto mais você divide, mais ele se multiplica. Então, vamos aproveitar esses 3 dias para colher todos esses saberes e conhecimentos que serão produzidos aqui. E eu vou dizer, para somar a tudo isso, a sabedoria, para que vocês consigam redirecionar tudo isso para que não seja perdido e façam um bom proveito, fazendo a transformação desses saberes no trabalho, na vida das pessoas que vão precisar ou que já precisam dos serviços de vocês.
um ótimo evento. Parabéns para todas as pessoas que estão aqui hoje, degustando do sabor desses saberes que serão produzidos aqui. E vamos convidar pessoas que não estão aqui ainda, que se inscreveram e não puderam vir hoje, para vir amanhã, depois. Eu desejo um ótimo evento para vocês. Um abraço. Obrigada. Obrigado, professora Mônica. Neste momento também teremos uma fala com a professora Denise Vaz, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria imensa para mim estar aqui, vinda diretamente de uma universidade de Minas Gerais que tem uma história com Tefé, uma história antiga, né, de mais de 30 anos, e eu estou representando, de algum jeito, essa história. Mas eu não vim falar do passado, né? Eu vim falar de presente e de futuro, dessas relações interpessoais que são travadas aqui nesses eventos. Eu costumo dizer que assistir às palestras é muito bom, assistir às comunicações é maravilhoso. Agora, conversar entre a gente é ainda melhor. E a ideia de Puxirum, para além de ser uma ideia de reunião, é uma ideia de mutirão, pelo que eu descobri, pesquisando, porque eu não sabia. E mutirão a gente faz a muitas mãos. E eu queria agradecer imensamente as muitas mãos que me trouxeram até aqui. Especialmente ao professor Manel, né, meu velho amigo, professor Kennedy, em nome do qual eu agradeço a equipe toda que preparou esse trabalho. Nós nos vemos na sexta-feira à noite, quando estiver todo mundo quase pronto para ir embora, né? Então, obrigada. Obrigado, professora Denise. Neste momento, a gente desfaz a mesa, agradece as falas. Bom, professora Mônica, muito obrigado. Professor Marley, professora Denise, muito obrigado. Agora nós teremos um momento muito especial. Está dando uma leve microfonia, a impressão minha? Só para isso. Para a gente ajustar direitinho aí, amigo. Nós também registramos a presença e colaboração neste evento do professor Edir de Souza Oliveira, da Universidade Federal do Ceará, Beatriz Pruti Cristino, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Denise, que teve sua fala neste momento, a professora Renata Rolon, da Universidade do Estado do Amazonas, também o professor José Benedito dos Santos, da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, que estão contribuindo com este evento, com suas falas, e também partilhando do conhecimento interdisciplinar nesta edição de 2024. Agradecemos aos programas de pós-graduação, PPGIC, Ciências Humanas, e PPGED, o mestrado em Educação, assim como também todos os colegiados, as coordenações e professores e discentes que se fazem presente neste momento. Muito bem, neste momento, convido o professor mestre Manuel Domingos para fazer uso da palavra e dar o direcionamento a partir de agora, neste momento, neste cenário do evento aqui, com a fala professor Manuel Domingos. Muito boa noite a todos. É com grande prazer que nós estamos realizando o Sinel. O Sinel foi pensado, criado, e quero primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui, e ao nosso colegiado, ao nosso diretor, o Marley, a todos os colegiados do SEST, a nossa professora de qualidade, coordenadora de qualidade, professora Mônica, todos os alunos, todos os professores que estão presentes aqui. O evento é nosso, o evento há de fazer parte de uma série de realizações. Eu quero agradecer a presença da TF News,
está transmitido para todo mundo o nosso evento, é o nosso Simpósio Nacional de Estudos Linguísticos e Literários. Agradeço a Prefeitura Municipal de Tefé, na pessoa do professor Marcos Lúcio, secretário municipal de Educação e Cultura. Agradeço a todos os auxiliares do Centro de Estudos Superiores de Tefé para o nosso pontapé do nosso evento. Neste momento, eu declaro iniciado o nosso simpósio. A fala que ora teremos é de um grande pesquisador, estudioso da língua portuguesa, do discurso, da semiótica. A nossa escolha deu-se quando estávamos teclando. O professor Hernani Terra tem um blog muito especial, que ora eu peço que vocês procurem e verifiquem quanta riqueza de estudos semióticos, linguísticos, discursivos nós temos no blog do professor Hernani Terra. E conversando com ele, eu o convidei e prontamente ele aceitou, após nossas conversas no nosso colegiado, e foi o primeiro a participar com um artigo da nossa revista do curso de letras, Fios de Letras. E prontamente, e graças a Deus, graças ao universo, graças aos esforços e à organização e à participação dos alunos e dos professores, ele se encontra conosco, o professor Hernani Terra. É de São Paulo, professor pesquisador, brasileiro, doutor em língua portuguesa e autor de diversos livros nas áreas de língua portuguesa, literatura, leitura e produção de texto. É professor desde 1974, 75, quando entrou na Faculdade de Filosofia de Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, lecionou em diversos colégios e cursos preparatórios para vestibulares nas cidades de São Paulo, Santos, Campinas. No ensino superior, lecionou as disciplinas práticas de leitura e escrita, metodologia do trabalho científico. Formou-se em língua portuguesa pela PUC, onde defendeu a tese Leitura de Professores, uma teoria da prática, e desenvolveu pesquisa em nível de pós-doutorado sobre o discurso da interdição na obra crônica da Casa Assassinada de Lúcio Cardoso. Com fundamento na semiótica discursiva, desenvolve pesquisas sobre o discurso literário com fundamento na semiótica e leitura do texto literário e estudos em linguagem para ensino de português. É também pesquisador de todos os estudos discursos e tem trabalhos nas revistas da USP. A nosso convite do colegiado, ele aceitou vir conosco. O professor Hernani está conosco, uma figura da nossa maior simpatia, curiosidade, que integra os estudos. Agora há pouco eu conversava com o professor Ion Marley e ele falava, eu estudei no livro do professor Hernani, lá no mestrado e doutoramento, aqui no Sociedade e Cultura. E ele está conosco aqui. Professor Hernani Terra, agradecemos piamente a sua presença aqui. Uma salva de palmas para ele. Que haja, que sejam contribuições, que eu sei que serão, e amanhã o professor Hernani Terra estará também fazendo um minicurso, juntamente com a professora Denise. Hernani Terra estará na sala 11, a Denise estará na sala 12, e os professores da acessibilidade, de gênero, estarão lá na sala 16. Professor Hernani Terra, é com o senhor. Muito obrigado, Manuel. Boa noite a todas, boa noite a todos que estão aqui presentes e aqueles que nos estão vendo e ouvindo remotamente também. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores deste evento, ao Centro de Estudos Superiores de Tefé, da Universidade do Estado do Amazonas, pelo convite que me foi feito, que muito me honra e, sobretudo, muito me agradou. Tá? Mas eu não poderia deixar de fazer um agradecimento todo especial
ao professor Manuel Domingos Oliveira. Por quê? Porque ele me fez o primeiro contato, ele que me convidou já há algum tempo, e de lá para cá a gente trocou não sei quantas mensagens via WhatsApp, via e-mail, e fomos acertando as coisas, a minha vinda até aqui. Então, desde esse primeiro momento até ontem, quando eu cheguei aqui à Tefé, o Manuel se mostrou um interlocutor amigável, atencioso, generoso. Então eu tenho muito que agradecer ao professor Manuel. Obrigado, Manuel. E que este seja o começo de uma amizade que dure muitos anos. Bom, o tema da minha fala, e eu devo ao Manuel também, o Manuel que tinha sugerido que eu falasse do conto dramático. E eu achei o tema que ele propôs muito interessante. Eu topei. Por que eu topei? Porque não tem tanta coisa sobre o conto dramático, né? A gente se estuda muito o conto, mas o conto dramático é o primo pobre do conto. Não se estuda muito o conto dramático, não se fala muito do conto dramático. É até um gênero menos cultivado do que o conto narrativo. Eu vou explicar para vocês o que é conto dramático, tá bom? Então, o tema da minha fala é esse: o conto dramático, linguagens e discurso. Esse é um assunto muito vasto, o que vai me obrigar, eu já fiz isso, pegar o meu relógio e controlar o tempo, né? Porque se a gente ficar falando, não vamos terminar hoje. Então eu vou organizar a minha fala de modo que ela caiba nos 50 minutos, mais ou menos, que eu tenho para falar. É claro que muitas coisas vão ficar sem ser ditas, mas tranquilo, nós ainda vamos ter um mini curso, né? Em que eu vou tratar desses temas, algumas coisas que eu vou falar aqui, eu vou voltar a falar com mais profundidade, com mais detalhes no mini curso que será amanhã e depois de amanhã. Então, eu continuo esse assunto com mais detalhes, tá bom? E no fim da palestra, nós ainda vamos ter alguns minutinhos, não é, Manuel, para o pessoal fazer algumas perguntas. Não vai dar para todo mundo perguntar, mas fica aqui o convite para vocês irem ao minicurso, né? E lá a gente pode debater com mais tranquilidade. Bom, eu vou procurar ser bem objetivo, sem essa coisa de conferência, vou procurar, a minha vida é de professor, então eu vou procurar ser um professor didático, didatizar os conceitos. Então, o que eu vou falar hoje aqui para vocês? Eu vou apresentar alguns conceitos. Conceito de gênero textual, eu sei que vocês sabem, mas nunca é demais repetir. E o conceito de texto, porque esse muda muito. Eu vou mostrar também, ou pretendo mostrar, que o conto é um texto figurativo, o que me obrigará a falar o que é um texto figurativo e o que é um texto temático. Eu falarei também dos modos de representação, e isso vai me obrigar a voltar a Aristóteles. Eu vou falar sobre o modo épico e o modo dramático. E por fim eu vou falar o que é um conto dramático, e a melhor maneira de mostrar para vocês que é um conto dramático é exemplificando. Então eu vou trazer alguns exemplos de conto dramático, eu vou colocar em slides para a gente ver, né, o que é um conto dramático. Então eu começo lá com o nosso Aristóteles. Isso me obriga a voltar há bastante tempo. Por quê? Quando a gente fala em gênero literário, não tem como fugir de Aristóteles. Também a gente vai voltar sempre no Aristóteles, que nos deixou uma teoria muito interessante sobre a questão dos gêneros literários, numa obra chamada Poética, que infelizmente não chegou completa até nós. Nós temos um pedaço da poética, não temos toda a poética, se perdeu. O Humberto Eco até escreve um romance, né, O Nome da Rosa, comentando o livro de Aristóteles que não chegou até nós. E, evidentemente, quando se fala em gêneros, a gente tem que recorrer a Mikhail Bakhtin, porque quando eu falo Aristóteles, eu estou muito preso aos gêneros literários, sobretudo aos gêneros da época do Aristóteles. Mas não há como não falar de gênero sem recorrer ao filósofo russo Mikhail Bakhtin. Então, eu começo pelo conceito de texto para definir o que é gênero, porque se gênero é um conjunto de textos ou
gêneros são materializações de texto, né? Eu tenho que começar definindo o que é texto. Bom, se vocês perguntarem para alguém o que é texto, vai haver tantas respostas quantas forem as correntes teóricas e metodológicas da pessoa que estiver respondendo. Então, para a linguística textual, vão te dar uma definição, texto é um evento. Para a análise do discurso de tradição francesa, vão te dar outro exemplo. Para pragmática, outro. Para retórica, outro. Há tantas definições de texto quantas forem as correntes teórico-metodológicas. A noção que eu vou apresentar de texto é a noção que a semiótica de linha francesa dá de texto. Por que eu vou dar essa definição? Porque ela é melhor que as outras? Não. Ela não é melhor que a definição da linguística textual, não é melhor que a definição da análise do discurso, é simplesmente porque eu faço pesquisa em semiótica discursiva, então é a área que eu me sinto mais à vontade para falar. É a área que eu conheço um pouco melhor e a área que portanto, eu tenho mais condições de explicar para vocês. Bom, eu vou usar a definição de texto da semiótica, que é a seguinte: a semiótica entende o texto como um todo organizado de sentido que estabelece comunicação entre sujeitos. Então, o texto é um todo de sentido, e o que ele faz? Estabelece comunicação entre sujeitos, entre um destinador e um destinatário, ou entre um enunciador e um enunciatário. Segundo a semiótica, o texto apresenta dois planos: um plano da expressão e um plano do conteúdo. O plano do conteúdo é aquilo que o texto está dizendo, é de ordem cognitiva. O plano da expressão é como esse conteúdo se manifesta, como ele se materializa esse conteúdo. E a semiótica vai dizer que é por meio de uma linguagem qualquer que seja a linguagem. Pode ser verbal, mas não precisa ser necessariamente verbal. A semiótica estuda textos que não são verbais, textos verbovisuais, música, estuda a história em quadrinhos, assim por diante. Vocês já perceberam que essa noção de texto tem uma raiz, não é? Quando fala tem plano da expressão e tem plano de conteúdo, a gente está voltando ao signo de Saussure. Tem um significado e um significante. O significado é o conteúdo, o significante é a expressão. Essa noção do Saussure foi retomada depois por um linguista dinamarquês chamado Hjelmslev, que mudou um pouco o nome do Saussure. Ele fala em plano da expressão e plano do conteúdo. Vejam que o que a semiótica fala, que o texto é a junção de um plano do conteúdo a um plano da expressão, remonta a Hjelmslev, esse linguista que é continuador da obra do Saussure. É importante notar, isso vocês já viram, quem estudou Saussure sabe, que esses dois planos, quando eu estou falando plano do conteúdo e plano da expressão, isso é meramente didático, não dá para separar. Expressão e conteúdo são solidários, um pressupõe o outro. É como uma folha de papel, tem o verso e o anverso, não dá para eu separar um do outro. É como as duas faces de uma moeda. Né? Essa definição, que tem um plano da expressão e um plano do conteúdo, é meramente didático. Mas, resumindo, o plano do conteúdo é aquilo que o texto diz, né? E é de ordem cognitiva. E o plano da expressão é uma linguagem qualquer que seja a linguagem. Para a semiótica, não importa o plano da expressão, não precisa ser necessariamente verbal, tá bom? Bom, como é um objeto de comunicação, isso é meio claro para todo mundo. Então, um conto é um gênero, um conto é um texto, o romance é um texto, e esses textos vão se materializar em gêneros de discurso. O que a gente chama de gêneros? Aí a gente sai um pouco do Aristóteles e entra um pouquinho no Bakhtin. A gente chama de gênero uma classe de textos que desempenham propósitos comunicativos comuns. Os textos se manifestam em diversos gêneros e representam práticas de linguagem que se codificaram social e historicamente. Os gêneros, por serem classes de texto, né, eles servem a propósitos comunicativos comuns, que formam uma espécie de modelos
para os parceiros da comunicação. Aqueles que produzem os textos valem-se do gênero para produzir um novo texto. E para aqueles a quem os gêneros o texto for destinado, ele funciona como um horizonte de expectativa. Ele sabe, olha, eu vou te contar uma piada, você já sabe o que vem, algo para você dar risada. Ah, mas essa piada é sem graça. Tudo bem, mas funciona como um horizonte de expectativa. Agora, é importante dizer que a gente tem esses gêneros armazenados na memória. Então, quando o cara vai fazer, olha, eu vou te contar uma piada, você já espera, você tem a expectativa do que vem, você já sabe o que vai ter. Então, veja, a gente tem armazenado na memória os gêneros de discurso que circulam na sociedade em que a gente vive. A gente tem isso armazenado na memória. O Bakhtin chega a dizer assim, olha, se não existisse um gênero, seria impossível a comunicação humana. Como é que eu vou me comunicar se não tem o gênero? Toda vez que eu quisesse dizer alguma coisa, o que eu tenho que fazer antes? Tinha que inventar o gênero, tinha que criar o gênero para depois dizer. Por sorte nossa, a gente sempre que vai dizer algo, se apropria de um gênero de discurso e não coloca o nosso texto nesse gênero de discurso, né? Então, o seguinte... imagina, alguém te pede para fazer, olha, vai na sua casa e você oferece um bolo de mandioca, ele adorou o bolo de mandioca, e ele pede, olha, você me manda a receita do bolo de mandioca? Você não tem problema nenhum, receita é um gênero do discurso, que você tem armazenado na memória e a pessoa que te pediu também tem. Então você não tem, você já sabe qual é o propósito comunicativo, mostrar como se faz um determinado prato, no caso o bolo de mandioca. Que esse gênero tem uma estrutura composicional. Primeiro eu dou os ingredientes, olha, vai mandioca, vai açúcar, vai leite, vai isso, vai aquilo. Que tem um modo de preparo, olha, você deve assar por tantos minutos e assim por diante. Claro que de uma receita a outra varia, porque os gêneros são plásticos, né? Na escola, às vezes, a gente vê o sujeito classificando o gênero é assim, assim, assado. Não, não é. Os gêneros são plásticos, eles vão mudando, eles somem, desaparecem. Surgem gêneros novos. Até pouco tempo atrás, no meu tempo, alguém aí lembrou de falar quando é que eu fiz a faculdade, eu quando ia cumprimentar alguém pelo aniversário, eu mandava um telegrama. Eu acho que hoje tem gente aqui que nunca viu telegrama na vida, manda um WhatsApp. Há gêneros que surgem da sociedade tecnológica, né? O e-mail, o meme. O meme é um gênero que surge da sociedade tecnológica. E há gêneros que desaparecem, o telegrama é um exemplo, né? Então, os gêneros não formam um sistema fechado. Novas necessidades comunicativas fazem surgir novos gêneros do discurso. Tá? A sociedade tecnológica que nós vivemos hoje, né, faz com que surjam gêneros que não existiam até pouco tempo atrás. Eu citei o caso do meme, né? Os reels da internet, do Facebook, aqueles vidinhos do TikTok, né? São gêneros que surgem com a sociedade tecnológica, e alguns vão ter duração efêmera. O tweet surgiu, tinha 140 caracteres, já mudou, e já nem chama mais tweet, virou outra coisa, né? Mas voltemos ao Aristóteles. Na poética, o Aristóteles trata de que gêneros? Dos gêneros da época dele, evidente, né? E eram gêneros literários. Se trata dos seguintes gêneros: da tragédia, da comédia e da epopeia. São os três gêneros que Aristóteles trata: a tragédia, a comédia e a epopeia. Esses gêneros, segundo Aristóteles, estão ligados a mimesis. Mimesis, vocês conhecem a palavra, da mimético, mimetismo. Mimesis é uma palavra grega que quer dizer imitação, ou melhor dizendo, representação. Né? O que a arte faz, segundo Aristóteles? A arte é representação da realidade, a arte representa o real. Ela tem função mimética, de imitar o real, de representar o real. E as formas da mimesis, segundo Aristóteles, depende do objeto. O que eu estou representando? Qual é o objeto que está sendo representado? Qual é o meio que eu uso para representar aquele objeto? E, por fim, qual é o modo como eu represento aquele objeto? Então, Aristóteles vai falar
do objeto, para ele, a mimesis, o objeto da mimesis são as ações humanas. O que a arte representa? Ela representa, o objeto que ela representa são as ações humanas. E o meio, como ela representa, é um, e o objeto, como ela representa, é outro. Eu vou focar muito no objeto. Melhor, vou focar mais no modo. O objeto são ações humanas. Eu vou fixar no modo como ela representa. Conforme o objeto, que são as ações humanas, Aristóteles fala que tem a tragédia, a comédia e a epopeia. A tragédia e a comédia representam ações humanas, por isso são gêneros que têm personagens que vivem, encarnam essas ações. As personagens, segundo Aristóteles, podem ser mais viciosas ou menos viciosas que o homem comum. Aristóteles faz uma oposição drástica entre virtude e vício, mas não tão drástica assim. Tem personagens viciosas e tem personagens virtuosas, mas virtude e vício não se excluem, é um contínuo, ou seja, há mais viciosos, pessoas mais viciosas e mais virtuosas, menos virtuosas e menos viciosas, é um contínuo, né? Não quer dizer que virtude e vício formam um contínuo, não é uma oposição radical para o Aristóteles, né? Então, de acordo com isso, Aristóteles vai dizer assim, quando as personagens são apresentadas como piores que o homem comum, nós temos a comédia. O que a comédia representa? Personagens que são piores que o homem comum. O homem comum somos nós. Quando elas representam ações e personagens melhores que o homem comum, melhores do que nós vamos ter a tragédia e a epopeia. Então, na tragédia e a epopeia, você vai ter o herói épico, Ulisses, ou o herói trágico, por exemplo, Édipo, Medeia. Então, veja bem, tanto a tragédia quanto a epopeia, ela representam o quê? Ações de homens humanos, de ações humanas, de homens melhores do que o homem comum. Então, qual é a diferença da tragédia para a epopeia? O objeto é igual. O que muda é o modo de representação. Na tragédia, o modo de representação é o dramático. Na tragédia, o modo de representação é o dramático. Chegamos a um adjetivo que está no título da nossa palestra. Né? Conto dramático. Dramático já aparece lá em Aristóteles. O que é o dramático? É o modo de representação. Aquele modo de representação que se dá por personagens. No modo épico, não é por ações, as ações dos personagens são contadas, elas são narradas. Ou seja, o que difere a tragédia da epopeia, o que difere é exatamente isso, o modo de representação. Na epopeia, eu falo de homens virtuosos, de homens melhores que o homem comum, mas eu conto algo, eu narro, é uma palavra que todo mundo conhece e usa. Na tragédia, eu não narro, eu ponho essas personagens em cena representando. Então, o que difere aí, vocês estão vendo, uma coisa muito importante que a gente em literatura estuda o tempo todo, a presença do narrador. A gente vive falando narrador em primeira pessoa, Dom Casmurro é primeira pessoa, né? Quincas Borba é terceira pessoa. Isso é narrador. A gente sempre fala do narrador. O narrador, ele só existe no modo épico. Ele não existe no modo dramático, tá? Então, veja, na epopeia não há representação por atores, mas uma narração, né? E a narração de ações de personagens. Isso quer dizer que, diferentemente do que ocorre na tragédia, as ações humanas não são representadas na epopeia, mas são narradas, tem um narrador. Ou seja, o herói épico, né, as ações do herói épico são contadas por alguém, esse alguém chama narrador.
Enquanto que do herói trágico, elas não são narradas, elas são representadas. Os teóricos modernos vão mudar um pouquinho isso. Eles vão chamar aquilo que é mostrar, aquilo que Aristóteles chama de modo dramático, eles dizem que é mostrar. Os ingleses falam showing. E aquilo que é na epopeia contado, eles vão falar de narrado, eles vão falar narrar mesmo. Telling. Os ingleses falam telling. Então, veja, o modo narrar e mostrar são modos de representação. Então, veja bem, na epopeia, o que você tem? Não há representação por meio de atores, mas narração das ações desses personagens. Isso quer dizer que a epopeia, diferentemente do que ocorre na tragédia, as ações humanas não são representadas, elas são narradas. Eu estou insistindo muito no narrador, tá bom? Ou seja, as ações do herói épico são contadas por alguém. Alguém me conta a história do Ulisses, que partiu de Troia, quando acabou a guerra, ficou perdido, encontrou as sereias. Alguém está contando isso para você. Enquanto que do herói trágico não tem ninguém contando isso para você. Você vê Édipo furando os olhos. Você toma contato direto, você vê. Aquilo é mostrado para você. Tá bom? Mostrado num palco. Então eu entro, por favor, o slide número 2, que eu faço um resumo desses gêneros. Então está aí no slide os gêneros, o objeto da mimesis, o modo da mimesis e exemplos, né? Então eu falei o trágico, ações de personagens melhores que o homem comum, o modo da mimesis é representação, é o dramático, exemplo, Édipo Rei, Antígona, Hamlet é dramático. O cômico, ações de homens humanos piores que o homem comum. O modo de representação, para Aristóteles também é dramático. Né? Exemplo, as nuvens, as rãs, muito barulho por nada, do Shakespeare. O avarento de Molière é o modo dramático. E o épico, são ações de personagens melhores que o homem comum, mas só que o modo de representação é o modo narrativo, ou seja, alguém está contando. Os exemplos da época de Aristóteles são a Ilíada e a Odisseia, e para nós, falantes de língua portuguesa, os Lusíadas. Lusíadas é um poema épico, todo mundo viu isso. Vocês vão dizer, mas não tem mais poema épico. Verdade. O poema épico desapareceu. Né? A gente só tem poemas épicos da antiguidade, o mais recente que a gente tem é Camões, depois tem Basílio da Gama, Uruguai, o Santa Rita Durão, mas são gêneros que não é que desapareceu. Lembra que o gênero se metamorfoseia? Ele vai mudando? O que era um modo épico virou o que a gente chama hoje de romance. Né? Enquanto que na Grécia o herói era o coletivo, hoje o romance, que é épico também, retrata o homem burguês. Por isso que o romance é narrativo. O modo de representação do romance é narrativo. Mas eu dizia para vocês que o conto é um gênero figurativo. Talvez isso seja novidade para muita gente, porque a noção de texto temático e de figurativo é uma noção que vem da semiótica discursiva. Para entender o que é um texto temático e um texto figurativo, a gente tem que voltar no ensino fundamental 2. Lembrar que o nosso professor de português fazia uma distinção que até hoje a gente fica em dúvida entre substantivo concreto e substantivo abstrato. Né? Tem gente que até hoje, Hernani, vento é concreto ou abstrato? Ah, mas eu não vejo o vento. Vamos tentar definir o que é concreto e o que é abstrato. A gente chama de concreto aquela palavra que tem um referente no mundo natural. Então, quando eu digo taça, microfone, relógio, livro, eu tenho um referente no mundo natural ou imaginado. Às vezes não existe mesmo no mundo natural, mas existe na minha imaginação, como fada, né? Bruxa, ogro, saci-pererê, né? Sereia. A gente chama isso também de concreto. O concreto eu consigo visualizar.
Um detalhe, a gente aprende que tem substantivo concreto e substantivo abstrato. A noção de concreto e abstrato não vale só para substantivo, ela vale para adjetivo, vale para verbo, tá? O que a gente chama de abstrato? Aquelas palavras que não têm um referente no mundo natural ou imaginado. São construções são construções cognitivas da minha mente. São abstrações. Por exemplo, raiva, ódio, né? Insegurança. Você fala, mas eu vejo que a pessoa está com raiva. Não, você vê a pessoa, daí você abstrai que ela está com raiva. Você vê a pessoa raivosa, o que você vê é uma coisa concreta, a pessoa. Dessa pessoa você consegue abstrair pelos gestos dela, pela expressão dela, que ela é dotada de uma coisa chamada raiva, ciúme, medo, né? Amor, ódio, são palavras abstratas. Como eu disse, o abstrato é de ordem cognitiva e o concreto é de ordem sensorial. O que quer dizer sensorial? Você percebe pelos órgãos do sentido. Por que vento é concreto? O aluno sempre pergunta, mas eu não vejo o vento. Mas você não sente o vento? Ele não bate na tua cara? Você não ouve o vento? Você percebe pela audição? Você percebe pelo tato? Quente é um adjetivo. Ele é concreto ou abstrato? Ele é concreto. Quente é concreto. Né? Você sente pelo tato. Põe a mão, você sente na hora que é. Aquilo que é concreto você percebe sensorialmente, aquilo que é abstrato é uma abstração. O discurso científico, o discurso da ciência e o discurso filosófico é predominantemente abstrato. O discurso da literatura é predominantemente concreto. Aquilo que a gente lá no ensino fundamental chamava de concreto e abstrato, aí dá as temas e figuras. Temas são palavras abstratas. Raiva, medo, ódio, são temas. Copo, relógio, esses substantivos ou adjetivos concretos são figuras. Figuras são palavras concretas com que eu manifesto os temas. Os temas são criações mentais representadas por elementos concretos que são as figuras. Tudo bem? Então, o texto filosófico é temático, predominantemente temático. O texto filosófico é temático, mas o texto literário é figurativo. Quando você lê um texto literário, ele é figurativo. Só com um detalhe, essa distinção entre tema e figura, ela não é assim, texto temático é aquele que predomina os temas. Texto figurativo é aquele que predominam as figuras, isto é, os temas vêm revestidos por figuras. Tá bom? Por elementos concretos. Mas isso não é absoluto. Você diz que um texto é figurativo porque predominam figuras. Você diz que um texto é temático porque não há figuras. Tá bom? É uma questão de dominância. Então, quando você bate o olho num texto literário, né, você vai dizer o seguinte: quando você lê um conto, você já percebe que ele é figurativo. Você percebe. Então, por exemplo, você está lendo um conto lá. Então aparece uma figura como ilha. Ilha é concreto, não é concreto? Ela pode estar revestindo um tema como a solidão, o refúgio. Você está lendo lá, aparece pássaro. Pássaro é concreto, é uma figura. Pássaro é uma figura, que pode estar revestindo o tema da liberdade, por exemplo. Aí você está lendo, essas figuras vão se encadeando, viu? Elas vão formando isotopias. O que é isotopia? Cadeias de figuras. Então você está lendo um texto, lá aparece beijos, carícias, afagos, despir-se. Opa! Essas figuras vão se encadeando e vão me remeter, não um tema. Qual o tema? Da sensualidade, do erotismo. Veja que o tema, ou as figuras revestem os temas, elas encobrem os temas. É mais fácil entender com um exemplo. Eu vou pedir para colocar um conto que todo mundo conhece. Todo mundo conhece um conto da Clarice Lispector chamado Uma Galinha. O slide seguinte, por favor. Era uma galinha de domingo, ainda viva, porque não passava de 9 horas da manhã. Parecia calma. Desde sábado, encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela.
Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia dela um anseio. Bom, vocês sabem esse conto. Esse conto, quem lembra a história do conto? Era uma família, o pai, a mãe, uma filha. É domingo, isso antigamente era muito comum, na minha infância acontecia isso, se matava uma galinha para comer no domingo. Hoje se compra no mercado já morta, ninguém quer matar mais galinha, né? Então, se pegava a galinha, matava, minha avó torcia o pescoço da galinha, depois depenava a galinha e fazia a galinha no domingo. E aí tinha uma coisa assim, a moeda era sempre do pai, né? Assim, a moeda era para o pai, só tem uma moeda. Para quem quer a moeda? Não, nem se discute, é para o pai. Então, ela vai contando essa história de uma galinha que o pai vai pegar a galinha para fazer o almoço de domingo. Quando ele sai para pegar a galinha, o que acontece? Vocês lembram do conto, não lembra? A galinha foge. E o pai sai atrás da galinha de calção. Então, é uma cena até engraçada, ele correndo atrás da galinha, a galinha fugindo. Ele corre atrás da galinha. Quando ele chega bem pertinho, a galinha foge de novo. Aí quando ele vai pegar a galinha, voa e pula, sobe no muro. Ele sobe no muro para pegar a galinha, daí ele consegue pegar a galinha. Quando ele consegue pegar a galinha, o que acontece? A galinha bota um ovo. Aí a filha diz: papai, a galinha botou um ovo. A galinha quer o nosso bem. Não mata a galinha não, papai. A mãe, a esposa, diz: não vai matar a galinha não. Se você matar a galinha, eu não vou fazer galinha. E nunca mais ninguém come galinha nessa casa. Enfim, não matam a galinha e a galinha fica largada lá no canto da cozinha, junto ao fogão, viveu. Não vou contar o fim do conto, quem quiser, leia lá Uma Galinha, da Clarice Lispector. Não vou dar spoiler aqui. Mas todo mundo conhece o conto. Quando você está lendo o conto da galinha, da Clarice Lispector, uma autora que todos vocês conhecem, vocês vão vendo as figuras. A galinha já é uma figura, não é uma figura, é concreto, né? Então você começa a ler o conto assim: o canto da cozinha, a galinha fica na cozinha. A galinha é nascida para a maternidade. A galinha é uma velha mãe. Velha é adjetivo, mas é concreto, né? Ela era uma jovem parturiente. A galinha era a rainha da casa. Quando era moleque, tocava no Dia das Mães, minha mãe põe uma música. Ela é a dona, ela é a rainha do lar. Tem uma música que ela põe em disco lá. É rainha do lar, né? Rainha do lar. A galinha deu à luz. Gente, essas são as figuras. Vocês vão contando as figuras estão revestindo temas. Do que o conto está falando? De galinha? Não, o conto não está falando de galinha. A Clarice Lispector não pegou um dia da vida dela para ficar contando história de galinha, gente. Ela está falando de quê? Deu à luz, jovem parturiente, uma velha mãe, ficou no canto da cozinha, né? Ela era a rainha da casa, junto do fogão. Ela está falando de quê? Da mulher, da feminilidade. O tema, mais do que feminilidade, é maternidade. O que a galinha, o que o conto está falando? A galinha botou um ovo, gente. O conto não está falando de galinha. O tema que essas figuras revestem é o tema da feminilidade e da maternidade. É da maternidade e, por extensão, da feminilidade. É disso que o conto trata, não de galinha. Por quê? Porque as figuras revestem tema. Então, a galinha, como os outros contos, são textos figurativos. Então, o conto é um gênero, né, que bastante, ele tem gêneros tem subgêneros diversos. Para começar, tem o conto oral, só narrado, falado, e tem o conto escrito. E tem o conto de fadas, tem conto para tudo que vocês possam imaginar, para todas as idades, para todos os públicos e para todos os gostos. Tem conto para criança? Tem conto para criança, conto de fada, tem conto erótico, tem conto de mistério, tem conto de terror, tem conto de fadas, né? Tem conto psicológico, tem conto policial, é um gênero que tem que... Então tem vários gêneros de conto, subgêneros, mas o conto é um gênero, você tem vários subgêneros de dentro. E existe o conto dramático, só com um detalhe,
conto dramático não é um subgênero do gênero conto, porque quando você fala policial, erótico, por que um conto é erótico e o outro é policial? É em relação ao tema que ele está tratando, né? No conto policial se investiga um assassinato, morte, descobrir quem matou, quem morreu, tal. No conto erótico se discutem outros temas, erotismo, relações sensuais, etc. por diante. No conto de fadas, outras coisas. O conto dramático, ele chama dramático não pelo tema que ele trata, mas pelo modo de representação. Então nós estamos voltando onde? No Aristóteles. Lembra que o Aristóteles é que começou falando essa história de dramático? Então, no modo narrativo, voltando para o Aristóteles. Tem conto narrativo e tem conto dramático. A gente conhece muito conto narrativo. No conto narrativo, a atenção do leitor se volta para o narrador, aquele que conta a história. No modo dramático, o leitor observa a história que é mostrada para ele. Então, a distinção entre narrar e mostrar tem a ver com a intervenção maior ou menor do narrador. No conto dramático, a presença do narrador é minimizada, ele vai desaparecendo. Às vezes desaparece totalmente, nem tem narrador nenhum, tá bom? Dessa forma, quando um narrador intervém, mais ele conta e menos ele mostra. No conto dramático se mostra, no conto narrativo se conta, né? Quanto mais o narrador intervém, mais ele conta e menos ele mostra. E o contrário, quanto menos o narrador intervém, mais ele mostra e menos ele conta. Olha que coisa interessante. Quando o narrador não intervém, ele não conta nada, ele só está mostrando. Tá? Então, o que é o narrador? O narrador, veja que o narrador é uma figura intermediária entre o autor implícito e o leitor. Tem um autor implícito. Por que é autor implícito? Só uma coisinha. Tem um autor, eu falo autor implícito, para distinguir do autor de carne e osso. Né? Quando eu leio Dom Casmurro, tem o Machado de Assis, que é o autor ontológico, o ser ontológico, tá? Joaquim Maria. Tá? O autor implícito é aquele que é construído pelo discurso. É esse que é o autor que a gente fala. Entre o autor implícito e o leitor, tem um narrador no meio. O narrador é uma espécie de delegado do autor. No conto dramático, ele não tem quase função nenhuma, ele vai desaparecendo. Então, esse autor implícito, ele instala um narrador no conto narrativo, no conto épico, no modo épico, e mantém as rédeas sobre esse narrador. Tudo ele vai controlando o narrador, não só o narrador, mas também as personagens, o tempo, etc. E no conto dramático? No conto dramático, a expressão conto dramático, conto, nós vimos que a gente tem que ver sob a perspectiva de Bakhtin. Conto é um gênero de discurso. E dramático sob a perspectiva aristotélica, é um modo de representação. Né? Então, o que acontece? No conto dramático, as ações das personagens não são narradas, elas são mostradas. Aristóteles já distinguia isso. Esse gênero conto dramático, ele continua. A gente vai encontrar em diversos autores aqueles contos em que a presença do narrador é mínima. Né? Ele se limita a colocar em cena os personagens, dá voz aos personagens, e as personagens sozinhas conduzem a narrativa. Quem conduz a narrativa não é mais o narrador, são as personagens. Né? O primeiro plano da narrativa, que era do narrador, passa a ser das personagens. Então, como nesse tipo de conto predomina falas de personagens, e as falas são adequadas, aí os variacionistas, né, sabem melhor do que eu, vão ser adequadas ao seu nível sociocultural, os efeitos de sentido, de verdade no conto dramático são intensos, aquilo parece ser muito verdadeiro, porque ele fala como aquela personagem falaria mesmo. Né? E é muito fácil entender o conto dramático quando a gente pega um exemplo. O grande mestre do conto dramático é o Hemingway, Ernest Hemingway, que
todos vocês conhecem, um autor americano. Tem brasileiro também, vou chegar nos brasileiros. Mas eu começo pelo Hemingway. Então eu peço que entre o slide seguinte, por favor. Esse é o início do conto 50 Mil, do Ernest Hemingway. Então vai lá, ó. E você, como vai, Jack? Perguntei. Viu esse, Walt? No ginásio. Vou precisar de muita sorte com esse garoto, falou Jack. Ele não pode ir com você, Jack, afirmou o Soldier. Deus queira que não. Ele não pode ir com você nem a chumbo. Quem me dera fosse só com chumbo, admitiu Jack. Vejam que não há praticamente narrador. O narrador se limita a fazer o quê? A indicar, através daquilo que a gente chama de verbo de elocução, falou, disse, perguntou, afirmou, respondeu. Quem está com a voz? A função do narrador é só indicar quem está falando e costurar uma fala na outra. O narrador não está contando nada. Quem está contando entre aspas, né, são os próprios personagens que assumem o controle da narrativa. Isso é um conto dramático. Então, o papel do narrador, como vocês observam, é mínimo, né? Ele só amarra os diálogos um no outro, né? Por isso, como no conto dramático, agora é um conceito meio estranho, o narrador desaparece, não há o comentário do narrador, não tem comentário. O narrador não fica explicando nada. Ele serve para, falou João, respondeu Antônio. Então não há comentário, só um panorama. Ele fica na cena. São contos que são cenas. O que acontece? No conto dramático, ficam essas cenas. E como o narrador não aparece para fazer comentário, nada, fica muita coisa subentendida. Compete ao leitor preencher esses vazios. Quando você lê um conto dramático, nada está sendo explicado para você. Não tem comentário de narrador, não tem narrador comentando, explicando isso. Compete ao leitor construir o significado, porque o conto dramático ele é mais cheio de subentendidos que você possa imaginar. Alguns contos dramáticos são tão feitos assim que podiam ser representados, basta pegar e levar para o teatro. Tem um outro do Hemingway chamado Hoje é Sexta-feira. Põe para mim o slide, por favor. Hoje é sexta-feira, olha. 3 soldados romanos numa taverna às 11 da noite. Barris encostados nas paredes atrás do balcão de madeira. Um vendedor de vinho hebreu. Os soldados romanos estão meio bêbados. Primeiro soldado romano. Experimentou o tinto? Segundo soldado romano. Experimentei não. Primeiro soldado. Precisa experimentar. Segundo soldado. Está bem, Jorge. Vamos para uma rodada do tinto. Veja que isso aqui lembra uma peça de teatro. É fácil transpor isso para o teatro. O conto dramático Os Assassinos, do Hemingway, já virou filme inúmeras vezes, na mão de vários diretores. Bom, na literatura brasileira a gente encontra muito desse exemplo. Um deles ele foi muito na moda. Quando eu era aluno do ensino fundamental, não tinha livro de português que não tinha esse conto. Esse conto era arroz de festa de livro de português. Acho que todo mundo conhece o conto. É um conto do Arthur Azevedo. O Arthur Azevedo é irmão do Álvares de Azevedo, aquele do Curtiço, do Mulato. O do Mulato, do Curtiço, escrevia romance. O Arthur de Azevedo, que era o irmão dele, é um maranhense, gostava muito de escrever peça de teatro e conto. E quando ele escrevia conto dramático, né? Todo mundo conhece um conto dele, porque é antológico. Eu sabia de cor, porque todo ano, passava de um ano para o outro, vinha o mesmo conto no livro de português. O Plebiscito. Quem não lembra do Plebiscito, né? Põe lá o slide. Então, vocês lembram, a cena está numa sala, o filho pergunta para o pai, papai, o que é plebiscito? Né? O menino levanta a cabeça e pergunta, papai, o que é plebiscito? O senhor Rodrigues, que é o pai, fecha os olhos imediatamente para fingir que dorme, e o pequeno insiste, papai, pausa, papai, dona Bernardina intervém. Senhor Rodrigues, Manduca está lhe chamando, não durma depois do jantar que lhe faz mal.
O senhor Rodrigues não tem remédio senão abrir os olhos. O que é que desejam vocês? Eu queria que papai me dissesse o que é plebiscito. Ora essa, rapaz, então tu vais fazer 12 anos e não sabes ainda o que é plebiscito? Se soubesse, não perguntar. Vocês lembram esse conto? Todo mundo acho que leu esse conto, né? O menino pergunta para o pai o que é plebiscito, o pai, não, como, você tem que saber, sem idade ele não sabe, mas ele nunca responde o que é plebiscito, né? Até que ele fica revoltado e vai para o quarto. Depois a filha, ai pai, não fica assim, vai chamar o pai, e o pai volta, quem não sabe o que é plebiscito? Porque ele tinha achado um dicionário no quarto e foi procurar, né? Agora, esse é do Arthur Azevedo. Há um autor brasileiro, um mineiro, que vocês também conhecem, muito moderno, contemporâneo. O Arthur de Azevedo era do século XIX. Né? O Luiz Vilela. O Luiz Vilela está cheio de contos dramáticos. Tem um conto dramático dele que eu gostaria de comentar com vocês, ele é um pedacinho. Não tem nada de narrador, são 4 páginas, eu não fiz slide porque não coube, são 4 páginas, não há um narrador, nem para dizer, falou João, respondeu Antônio. O conto chama Confissão. Começa assim: conta os seus pecados, meu filho. Pequei pela vista. Sim, eu. Não tenha receio, meu filho, não sou eu quem está escutando, mas Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui presente, pronto a perdoar aqueles que vêm a Ele de coração arrependido. E então, eu vi minha vizinha sem roupa. Completamente? Parte. Qual parte, meu filho? Para cima da cintura. Sim, ela estava sem nada daqui para cima? É. Qual é a idade dela? Já é moça? É. Como que aconteceu? Como? Digo, como foi que você viu assim? Foi ela quem provocou? Não, ela estava deitada dormindo. Dormindo? Quer dizer, ela não te viu? Não. Ela não estava só fingindo? Acho que não. Acha? Ela estava dormindo. A porta estava aberta ou foi pela fechadura que você viu? E vai andando, são 4 páginas, não sai disso. Ou melhor, é tudo assim. Não diz o padre falou, o menino respondeu. Pela fala você deduz quem é o padre, quem é o menino, o que está acontecendo. E o título ajuda a entender, confissão. Então você sabe que é um menino, um garoto que vai ao confessionário, está contando para o padre que ele cometeu um pecado, que ele acha que é pecado ter visto a vizinha sem a roupa na parte de cima. E o diálogo vai... Não tem narrador em momento algum, não tem nenhum narrador. Mas você vai construindo o sentido do conto e percebe o quê? Um monte de subentendido, né? Vocês perceberam, eu não li o conto inteiro, mas vocês perceberam qual era do padre, né? E o conto é genial, porque cada um que fala em primeira pessoa. Eu vi a vizinha, como é que você viu? Ela estava primeira pessoa, é o padre falando, o menino falando. Olha a última frase do conto, eu vou ler só a última frase do conto e eu peço que vocês prestem atenção na pessoa do discurso que está sendo usada. Eu vou ler um pouquinho. Sim, muito bem, quer dizer, mas meu filho, outros pecados? Não, só esse. Aí o final do conto, a última fala do conto, não vou nem dizer quem diz a última fala do conto. Pois vamos pedir perdão a Deus e à Virgem Santíssima pelos pecados cometidos e implorar a graça e um arrependimento sincero e de nunca mais tornarmos a ofender o coração do seu divino Filho, que padeceu e morreu na cruz por nossos pecados e para a nossa salvação. Ato de contrição. Repararam a pessoa? Como é que termina? Pois vamos, primeira do plural, vamos pedir a Deus, nós, eu padre, você menino, vamos implorar para nunca mais tornarmos a ofender o coração. Ou seja, o subentendido vocês já perceberam qual que é, né? À medida que você vai lendo, isso nunca é dito,
No conto dramático, essas coisas estão subentendidas nas falas do personagem. Então, caminhando para o final e em conclusão, eu destaco que o que caracteriza o conto dramático é o fato de a relação entre o autor implícito e o leitor ser direta. Você conversa direto com o autor implícito, ou seja, sem intermediação do narrador, mínima, às vezes intermediação mínima. No caso do episódio, no caso do conto dramático, o episódio não é contado, mas mostrado ao leitor, né? No modo dramático de representação, funciona bem em textos curtos, por isso que eu falei do conto dramático e não do romance dramático, né? E em gêneros de extensão maior, como romance, é claro que aparece um modo dramático, mas onde ele aparece? Nas cenas. Machado faz isso o tempo todo. Machado de Assis escreve contos, mas também escreve romances. Nos romances ele narra. Dom Casmurro é a narração. Tem um velho chamado, né, narrando a história lá, o Bento Antônio Santiago. Ele está contando a história, ele quer atar as duas. O tempo todo o Machado vai colocando cenas. Quando você lê Machado de Assis, você vê uma narração, mas ao mesmo tempo você vê cenas. Quando você vê essas cenas, são os modos dramáticos. E o modo dramático dá o efeito de verdade para o conto, dá um efeito de verdade para o romance. E o modo dramático é perfeito para quê? Para adaptação para outras mídias. Quando você pega um texto literário e transpõe para uma outra mídia, faz uma minissérie, faz um filme, faz uma novela, o que você faz? Você esquece um pouco a narração e dramatiza. Você chama autor, a Rede Globo vai fazer lá uma adaptação de um romance qualquer, que é um gênero narrativo. O que ela faz? Deixa um pouco de lado a narração, chama personagens para representar aquelas ações humanas. Então, a novela de televisão, o filme, essas minisséries que a gente assiste de Netflix, etc. e tal, são modo dramático de mostrar a história. Ela não conta, ela mostra. Compete a você assistindo. E veja, você não tem a figura do narrador, você fica preso no quê? Na atuação dos atores. Então, quando você vai ver o Oscar dá para o melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, dá para o melhor diretor, dá para o roteirista, né? Mas não tem narrador. Alguns filmes, às vezes, aparece a voz do narrador em off, né? Aparece alguém narrando no comecinho. Mas o gênero dramático, o modo de representação dramática, é perfeito para adaptação para novas mídias. Para as mídias digitais, e já era para o cinema, para a telenovela, agora para as minisséries. Olha, muito obrigado pela escuta atenta e amigável. Eu consegui terminar na hora, Manuel. Cronometrei aqui, consegui. Muito obrigado pela atenção que vocês me dispensaram. Muito obrigado. E temos alguns minutos para perguntas, não é, Manuel? Professor, eu acho que não haverá pergunta, porque a outra fala já está, a outra palestra já está no link, mas haveremos um mini curso amanhã, não é? Teremos um mini curso. Sim. Amanhã os inscritos haverão de participar e fazer a prática com o professor Hernani Terra. Bom, professor, nós temos uma outra professora que já está no link, é só uma questão de... porque não vai dar tempo para fazer uma plenária ou então umas perguntas, e nós já vamos... essa diferença, essa descrição que o senhor faz nessa fala sobre o conto dramático foi perfeito, foi satisfatória, porque na verdade é uma conceituação e diferenciação foi bem descritiva, né, que deu para nós entendermos. Eu creio que principalmente o pessoal de letras,
conseguiu navegar na sua fala, na sua descrição, e foi muito útil. E queremos agradecer piamente a vossa participação, muito nos honra a sua presença aqui. Haveremos de fazer outras trocas de experiências. E muito obrigado, professor. Uma salva de palmas, professor Errani Terra.